Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Carlos, proprietário do canal Acos Treinamentos e Serviços. Atualmente trabalho com revenda dos produtos do Google Workspace e Google Workspace for Education, assim como também presto serviço de suporte aos clientes que fecham contrato diretamente conosco. Esse vídeo ele tem como propósito mostrar para vocês um pouco do que os planos Google Workspace oferece, tá? Porque geralmente uma dúvida que é bem comum nas reuniões com os clientes é: Carlos, ok, eu vou contratar esse plano, um determinado plano, pode ser business ou enterprise, só que eu quero saber exatamente o que é que eu vou estar tendo acesso, quais são os recursos, quais são os aplicativos, o que eu posso fazer com esses aplicativos, qual é o nível de controle que eu tenho dentro da minha organização com relação ao que é trabalhado, se eu vou ter acesso ao monitoramento dos documentos que estão dentro do meu domínio, como é que é o gerenciamento dos usuários quando o usuário sai da organização. Então é uma série de dúvidas que geralmente existem dentro desses produtos. Claro, a Google tem uma documentação pública explicando cada recurso, só que é muito recurso, é muita informação. E acaba que nós temos que auxiliar os clientes justamente nessas dúvidas. Como é que eu uso, como eu melhoro, como eu otimizo esse serviço. E esse vídeo é mais um resumo, tá? Então vou apresentar o geral, né, no caso dos aplicativos que você vai ter acesso e um pouco sobre o nível de gerenciamento desses aplicativos dentro da organização. Porque, por exemplo, para iniciar, toda vez que você cria a conta de um usuário, ele no primeiro acesso recebe uma notificação, tá, antes de acessar o serviço, informando que tudo que ele estiver colocando nessas contas é de propriedade da empresa, tá? Porque a empresa a qualquer momento pode tirar o acesso dele a esses serviços, assim como ele também pode auditar essas informações que possam estar sendo tratadas dentro dos seus e-mails ou até mesmo dos seus arquivos no Drive, tá? Então, já deixando bem claro, o contrato do Google Workspace, quando você fornece a conta para o usuário vai estar dentro das regras que a empresa estabelece para o controle desses dados, tá? Que é uma preocupação muito forte da Google sempre relacionada à segurança da informação, né? Você ter a certeza que seus dados estão seguros e a certeza que você pode auditar esses dados e ter acesso a eles quando você precisar, certo? Então, em relação a aplicativos, tá? Vamos começar aqui por aplicativos. Os aplicativos são os que os usuários já conhecem, né? Então ele vai ter lá o seu Gmail para as suas mensagens, né? Dentro do limite de armazenamento de cada plano. Você tem aquelas mesmas configurações para organizar a sua tela. O administrador ele pode limitar alguns recursos aqui dentro, tá? Como o envio de mensagens no modo anônimo, no caso, a troca do plano de fundo, ele pode bloquear a troca do plano de fundo, ou bloquear ou estabelecer um padrão para o nome e sobrenome. Enfim, tem uma série de restrições que o administrador pode fazer aqui dentro. Ele vai ter acesso ao Drive com armazenamento de acordo com o plano contratado. Tá, esse plano aqui, no caso, esse painel, ele tem um armazenamento compartilhado de 100 terabytes. Como eu não estabeleci um limite para essa conta, aqui ele vai estar visualizando que ele tem 100 terabytes para uso e quanto está sendo utilizado. Vai ter documentos, planilhas, apresentações, que o interessante desses aplicativos, como eles são no formato online, no caso, formato web, tudo que você vai estar trabalhando, você vai estar tendo acesso e visualizando as alterações que estão ocorrendo naquele documento, tá? Então, por exemplo, aqui no documentos, vindo aqui em arquivo, você vai ter o histórico de versões daquele arquivo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um nome qualquer. Vou digitar alguma coisa. Ele sempre vai salvar automaticamente as alterações que estão sendo realizadas e tudo que está sendo realizado aqui de alteração. Eu vou vir aqui em arquivo, vou no histórico de versões e eu vejo quais foram as alterações feitas, o horário que foi feito e se for necessário eu posso restaurar para uma versão anterior daquele documento, tá? Então existe esses recursos quando o documento ele é compartilhado com outras pessoas. Se tiver duas, três pessoas manipulando esse documento ao mesmo tempo, vai ser notificado aqui, né, na barra superior quem está acessando aquele documento, tá? E uma coisa interessante também, aqui na parte de ferramentas tem um painel de atividade que ele vai mostrar para você quem leu aquele documento.
Isso é interessante quando você compartilha um documento com várias pessoas e você quer ter certeza que aquelas pessoas leram aquele documento. Você vai vir aqui nos leitores e você vai ter essa visualização de quem acessou e qual foi a última vez, no caso, qual foi o último acesso dessa pessoa a esse documento. Assim como o histórico de compartilhamentos, né? No caso, se você compartilhou, com quem compartilhou, quando você compartilhou. Então você tem todo esse controle. Um recurso que é bem interessante também aqui para a parte de documentos é que você tem um dispositivo chamado marcadores, tá? Como é que funciona os marcadores? Você ativa esse serviço para sua organização, você cria os marcadores que vão ser adicionados a esses documentos. Por exemplo, aqui eu criei um marcador para confidencialidade. Ou seja, quando o usuário for criar um documento, ele tem que marcar se aquele documento ele é restrito, se ele é confidencial, se ele é um documento interno ou se ele é um documento público. Tá? E você pode criar algumas regras para ter certeza que esses marcadores estão sendo aplicados. Por exemplo, os contratos que são feitos em que existe um serviço de DLP. Aqui ele diz que você pode criar uma regra e dar um exemplo. Né? Os itens podem receber automaticamente o marcador confidencial se números de cartão de crédito forem detectados. Então você pode fazer esse mapeamento. Toda vez que ele identificar que aquele documento existe um número de cartão de crédito, ele automaticamente vai receber um marcador chamado confidencial. Tá? E como é que ele usa, né? Como é que o usuário vai utilizar isso daqui? Ele vai estar editando seus documentos, aqui ele vai ter arquivo, marcadores, aplica o marcador, escolhe a categoria, porque podem existir várias categorias, seleciona qual é o nível desse documento, vou colocar aqui que é um documento confidencial, ele faz a aplicação do marcador e vai ter aqui a informação. Então, qualquer usuário que abrir esse documento, ele já vai ter aqui a notificação que esse é um documento confidencial. Tá? Foi até colocado aqui que está em desenvolvimento uma possibilidade do uso do voucher para fazer o monitoramento desses arquivos que estão sendo marcados com um marcador específico para você programar uma limpeza desses documentos de acordo com o marcador que ele recebe. Tá? Eu vou falar um pouco mais à frente sobre o voucher, mas ele tem essa função, né, de retenção e limpeza de arquivos que você possa não estar mais precisando que eles fiquem armazenados. Voltando aqui, no caso, para o outro painel. Então, assim, esses arquivos, esses documentos, né, no caso, esses aplicativos, você tem o controle se você vai disponibilizar ou não o uso deles para os usuários, tá? Então, por exemplo, aqui no usuário, só explicando um pouco como é que funciona essa parte, né? Cada licença que você contrata dá direito a você adicionar um novo usuário, né? Assim como cada usuário adicionado, você paga um valor, né, referente à licença pela ativação daquele usuário. E uma coisa que é bem interessante aqui é que você pode criar uma estratégia de continuidade, que é o quê? Vamos dizer que eu tenho esse usuário professor teste, e esse professor ele vai sair da minha organização, né? Então vamos simular que aqui seria alguém que é responsável pelo atendimento, pela parte de vendas. Essa pessoa vai sair da organização, vai entrar uma outra pessoa para assumir as atividades dessa que está saindo. Ao invés de você ter que apagar essa conta e criar uma nova, já que é um serviço de continuidade, você pode apenas renomear esse usuário. Você vem aqui em atualizar o usuário. Digamos que agora quem vai assumir os serviços vai ser o Renato. Vou colocar aqui Renato. Vou colocar aqui, vamos dizer que ele é vendas, né? Ele é do setor de vendas. Então vai ficar Renato Vendas. Atualizo o endereço de e-mail dele, vou colocar só Renato. Vai ficar renato@aulasonline.org. Quando eu atualizo esse usuário, o que vai acontecer? Eu estou apenas substituindo os dados, tá? Então o login dele vai mudar. Quando eu vim aqui em informações do usuário, o endereço anterior passa a ser o endereço alternativo do novo usuário. Ou seja, quando ele entrar na conta, ele vai ter acesso a todas as mensagens que o vendedor anterior estava tratando, até para ver se não tem nada pendente e se alguém que entrava em contato com esse vendedor anterior mandar uma nova mensagem para ele, automaticamente já vai cair na caixa de mensagem do Renato, tá? Já que ele está responsável agora
pelos e-mails que ele vai receber e que o usuário anterior que saiu da empresa estavam recebendo. Tá? Então você tem essa possibilidade de trabalhar com continuidade. Agora, digamos que o Renato ele está trabalhando na empresa e existem determinados aplicativos que ele não pode ter acesso. Tá? Se eu vim aqui em visão geral, eu vou ter aqui acesso aos aplicativos que o Google Workspace disponibiliza, assim como serviços adicionais que são do Google e ele consegue utilizar através da sua conta da organização. Tá? Então, o que eu posso fazer? Vou clicar aqui em Google Workspace. Digamos que o Renato não pode ter acesso ao Google Drive, eu só quero que ele trabalhe com e-mail. Tá? Eu tenho que colocar o Renato em alguma unidade organizacional, por exemplo, eu posso criar uma unidade chamada de vendas, tá? Selecionar essa unidade, vou colocar aqui uma qualquer, tá? Por exemplo, aqui jurídico, vamos dizer que o Renato está no setor jurídico. E o jurídico não pode ter acesso ao Google Drive. Então eu vou selecionar aqui Drive, Drive Documentos, vir aqui em cima e desativar. Confirmo. E a partir desse momento o Renato não tem mais acesso a drives. Tá ok? Então eu tenho esse poder de gerenciamento, dizer o que os meus usuários vão realmente poder utilizar com essa conta. Tá? Cada aplicativo que está sendo discriminado aqui é o que o plano disponibiliza e o que você pode personalizar as configurações. Por exemplo, Drive Documentos, eu posso criar regras em que o usuário não consiga compartilhar para fora da instituição, né? Se só faça compartilhamentos internos. Ele possa não criar drives compartilhados, que eu vou falar um pouco mais à frente. Eu posso transferir a propriedade dos documentos de um usuário para um outro usuário. Então tem uma série de recursos que no momento oportuno em uma reunião a gente trata bastante desses detalhes, tá? Então aqui você já vê que tem um controle total. E já aproveitando o gancho que estou falando aqui de drive e documentos, e você tem também acesso a relatórios, tá? Em que você tem a visualização dessas atividades em que estão ocorrendo nos arquivos, né? Por exemplo, aqui eu tenho, deixa eu só encontrar, eventos de registro de drive, que ele vai mostrar as atividades nos documentos que estão sendo armazenados no meu domínio, tá? Então aqui você vai ter um acompanhamento, por exemplo, quem criou o documento, por exemplo, aqui tem os documentos que foram criados hoje mesmo. Aqui está dizendo foi um documento Google. Só avançar aqui um pouco. Diz a visibilidade, no caso ele é particular, ou seja, não está compartilhado com ninguém. Qual foi o evento executado nesses documentos? Então aqui ele foi criado, renomeado, editado, visualizado, editado. Tá? Então quem fez, qual e-mail que fez. Tá? Então ele tem todo o acompanhamento do que os documentos, né, das alterações e manipulações que os documentos estão sofrendo. Tá, ok? Voltando aqui para a parte aqui de documentos, né? Então a gente tem aqui documentos, planilhas. Uma coisa interessante é que todos eles aqui no painel inicial vai ter a parte de galeria de modelos, tá? Então, digamos que você tem modelos de planilha em que são as matrizes e que os usuários, quando precisar, tem que fazer uma cópia desse documento e editar de acordo com o que eles precisam, tá? Da mesma forma aqui, né, documentos. Eu posso ter na minha galeria de modelos os documentos que esses usuários precisam, por exemplo, modelo de declaração, modelo de ofício, de comunicação interna. Então, para que eu não tenha que criar uma pasta no Drive específica e compartilhar essa pasta com cada usuário que precisa ter acesso a esses arquivos, eu coloco ele aqui na galeria de modelos para que fique disponível logo para todos, tá? Então isso aqui facilita bastante o trabalho. Planilhas segue a mesma regra de trabalho do documentos, ou seja, vários usuários podem manipular os dados dessa planilha simultaneamente, tá? Ou seja, a edição do documento não fica preso a um usuário. Esse usuário está editando, eu não vou poder fazer nada. Não, todos podem trabalhar aqui ao mesmo tempo nas páginas desse arquivo, tá? Só basta que você compartilhe o documento a quem deve ter acesso. Então você vai ter aí acesso a apresentações, formulário, né, para criação de enquetes, pesquisas, então você vai ter acesso a esse recurso. Criação de sites internos, tá? Ele traz até mesmo alguns templates. Você pode criar tanto sites internos como criar um site público, sem necessidade de pagar hospedagem. Tá? Dentro do administrador você consegue associar o seu domínio, né, o domínio da sua empresa, a um Google Sites. Você vai ter aqui a parte de grupos, que é interessante o estudo e o trabalho de explicação do grupo, que
muitas vezes o grupo ajuda você a economizar licenças, tá? Por exemplo, eu não vejo necessidade a organização ter um usuário chamado TI. Porque normalmente TI é tratado mais para tratar chamados, né? Tratar mensagens que são enviadas de solicitação de recursos e não é um endereço que tem a necessidade de fazer envio de mensagens, né? Ele não vai enviar mensagens para outras pessoas. Ele é mais um e-mail receptivo. Então você, ao invés de criar um usuário para consumir uma licença, você cria um grupo e coloca as pessoas que vão gerenciar esse grupo. Então, que aí você pode até personalizar as configurações internas dele para que permitir que os usuários adicionais, né, como administradores desse grupo, possam responder às mensagens usando o próprio endereço do grupo. Tá? Então, isso aqui também é algo que é bem detalhado na apresentação de produtos. Aqui só estou passando um resumo como é que ele funciona. Tá? Temos também o Google Chat. Tá? O chat é para também deixar a comunicação da empresa mais interno possível, para que você não dependa de aplicativos de terceiros, como por exemplo WhatsApp, Telegram. Então você foca a comunicação da empresa dentro do domínio, no próprio aplicativo da Google. Tá? Então você vai poder enviar um chat, né, uma mensagem direta, uma mensagem instantânea. Nessas mensagens, se for necessário, você pode até adicionar um link para o Meet e já chamar a pessoa, né? Você está lá no chat, entra aqui numa chamada comigo agora, no smartphone mesmo. Ela vai entrar naquele link, vocês começam a conversar pelo Meet, tá? O que estou sentindo falta no momento é que ainda não tem a possibilidade de envio de áudio, na gravação e envio de áudio, que facilita muito para algumas pessoas, mas recentemente eles adicionaram a opção que agora eu consigo marcar uma mensagem enviada para poder responder diretamente para ela, tá? Então eu posso apenas lá, clico naquela setinha e faço a resposta direta apontando a mensagem na qual estou me referindo, tá? Assim como também tem a criação de espaços, que é uma área também colaborativa, tá? Que você adiciona os usuários para estar trocando documentos, discutindo projetos. Eu posso criar aqui um espaço para a equipe de TI e focar a comunicação de todos os membros da TI aqui dentro, tá? Seria semelhante ao grupo, mas com maior otimização, né? Ele é bem mais dinâmico. Você vai ter o Google Meet, tá? Eu postei recentemente um vídeo explicando as características, né, as ferramentas que estão disponíveis no Google Meet de acordo com a licença que você vai estar contratando, né, com o nível de licença. Tem como adicionar também um Classroom para equipes de treinamento. Então, se você tem uma equipe de treinamento dentro da empresa, você vai ter acesso a uma sala de aula virtual em que pode ser disponibilizado materiais, tá? Você adiciona os usuários, né? Isso aqui tanto pode ser interno como externo, tá? Só tem uma regrinha para adicionar como domínios confiáveis ou até mesmo e-mail pessoal. Ele pode ser adicionado aqui. Então você tem uma área para criação de atividade, disponibilização de material, você tem um mural para comunicados, pode especificar um link fixo do Meet para toda vez que precisar de uma reunião com esse grupo, já clicar aqui todo mundo entrar na mesma reunião, tá certo? Então isso aqui também é muito interessante. Nos planos empresariais, ele está como recurso adicional, tá? Como um serviço não coberto diretamente pelo Workspace. Ele é nativo do Google Workspace for Education, tá? O Workspace Business Enterprise, ele está como serviço adicional. E por último, que é também sempre dado destaque quando há necessidade, é do Vault. O Google Vault é o serviço de retenção, tá? Que está presente a partir do Business Plus e diante. O que ele faz? Ele garante que você não perca dados da sua empresa. Para ficar mais claro, se eu estou com um plano mais básico do Workspace, eu tenho uma seguinte regra para perda de dados, tá? Então, quando o usuário exclui um arquivo ou um e-mail e só envia para a lixeira, aquele documento fica lá durante 30 dias, caso ele não exclua manualmente, tá? Após os 30 dias, ele sai da lixeira. Então, por regra, você não conseguiria mais recuperar uma vez que ele não está mais na lixeira. No entanto, o administrador ele ainda tem 25 dias para poder restaurar aquilo dali, tá? Isso sem nenhum serviço de retenção adicionado. Quando você está com o Google Vault ativado e a retenção ativada para esses serviços, você pode colocar aqui, por exemplo, uma duração indefinida, ou seja, mesmo que o usuário apague um documento, se você precisar resgatá-lo daqui a um ano, você consegue. Tá? A não ser que você tenha criado uma regra de limpeza. Por exemplo, documentos que foram apagados há 365 dias podem ser excluídos após esse prazo. Tá?
Então, existe essa forma de você personalizar. E o Vault também é uma poderosa ferramenta de auditoria. Então, se você precisa auditar os e-mails de algum usuário, os documentos, você consegue fazer essa auditoria através desse serviço, tá? Então, aqui basicamente os serviços principais, que geralmente nas reuniões são perguntados como é que funciona, tá? O Drive, em relação ao armazenamento, é de acordo com o plano que você vai contratar. Você tem ferramentas aqui dentro do painel de administrador para personalizar quanto de armazenamento cada usuário realmente vai utilizar. Tá, então, por exemplo, como sempre, unidades organizacionais aqui são muito importantes, que a gente usa elas para a aplicação de regras, tá? Então, vamos dizer aqui que o pessoal do financeiro, hoje ele está aqui limitado a 100 GB, eu preciso aumentar ou reduzir, tá? Ou vou pegar aqui um outro grupo que não tem nenhuma regra, deixa eu só ver aqui. Pronto, por exemplo aqui, o grupo dos professores, a unidade organizacional dos professores não tem limite de armazenamento. Então vamos dizer que a partir de hoje, cada professor só vai poder utilizar 50 GB. Então vou colocar aqui 50 GB, substituir. E a partir de agora, cada usuário que estiver adicionado à unidade de professores vão conseguir utilizar apenas 50 GB do meu armazenamento total, que no caso desse painel é 100 terabytes. Tá ok? Então aqui você consegue gerenciar, né? Ter um nível de gerenciamento maior, assim como visualizar quem está consumindo muito do armazenamento, tá? Quais são os drives compartilhados que estão sendo, que foram criados, você tem como gerenciar esses drives, tá? Gerenciar quem faz parte, qual é o nível de acesso que eles têm dentro, no caso desses drives, tá? Que aí, se você nunca ouviu falar do drive compartilhado, como é que ele funciona, né? No Drive, você tem aquele ambiente de armazenamento que é seu, né? Ou seja, o seu espaço, que é o meu Drive. Aqui você vai colocar todos os seus documentos, os seus arquivos, que é de sua propriedade. O Drive compartilhado é aquele ambiente colaborativo, ou seja, você cria um ambiente, vamos dizer que é uma partição, e dentro desse local você coloca todos os arquivos que os usuários devem ter acesso, tá? Aqueles documentos que são de acesso de várias pessoas, eles editam, eles trabalham, eles precisam daqueles documentos. Então você basicamente clica com o botão direito, cria um novo drive, e a partir do momento que você criar esse novo drive, você vai poder adicionar as pastas, os arquivos e depois compartilhá-las, tá? Por exemplo, aqui eu já tenho um compartilhamento realizado, né, aqui com o usuário aluno 1, e ele está como administrador de conteúdo. Esse nível de administrador, ele pode adicionar, editar, mover, excluir e compartilhar o conteúdo desse drive compartilhado. Digamos que esse nível de acesso está muito alto para ele. Esse usuário é para apenas poder adicionar e editar documentos. Ele não vai poder excluir nada que está aqui dentro. Então você vai botar ele como colaborador. Tá? É diferente de um compartilhamento de pasta, né? Que lá você tem como leitor, editor, comentarista. Aqui não. Aqui você tem várias opções de acesso e que você pode estar colocando para um usuário em específico, tá? O usuário saiu da organização. Você vai, remove ele, né? Remove o acesso daquele usuário àquele ambiente de colaboração de arquivos, tá? Então, pessoal, o que eu quero deixar aqui bem claro é que você tem vários recursos, tá, para otimizar o serviço dentro da organização. Você tem um controle de todos esses recursos, mas informações mais detalhadas geralmente vai depender do tipo de plano que você vai estar contratando, tá? Como falei, vai ter planos que vai ter o voucher, tem planos que não tem planos que não possuem drives compartilhados, tem planos com diferentes valores de armazenamento que são adicionados a cada usuário. Você vai poder criar regras com relação a dados dentro do seu painel. Você pode fazer o controle de segurança relacionado à autenticação, ativar a verificação de 2 etapas, ativar ou não recuperação de contas. Você tem como, por exemplo, colocar uma regra em que o usuário só consiga acessar sua conta em um dispositivo autorizado. Se ele tentar usar a conta dele em um dispositivo não autorizado, vai ser necessário solicitar a autorização de um administrador. Então são vários recursos que tem para se trabalhar com o Google Workspace, tá ok? Então, se você se interessou pelos serviços, quer fazer o contrato do Google, né, você é proprietário ou responsável por uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, é só entrar em contato, tá? Meu número de WhatsApp vai estar disponível nos comentários. Nós podemos agendar uma reunião. Você traz todas as dúvidas que você tem com relação ao serviço. Um vídeo anterior que eu postei,
Mostrei que é necessário apenas que você tenha um domínio contratado, esteja com seu CNPJ ativo, e aí a gente consegue fazer aí o levantamento, um orçamento de apresentação dos planos, né, inicialmente, para você ter uma noção geral dos planos que estão disponíveis para contratação. E em seguida a gente faz toda a formalização de contrato, tá? Se você vai querer pagar por mês, vai fazer um contrato anual ou outros detalhes que possam ser necessários. Tudo bem? Então espero que tenha ficado claro todas essas informações. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou entrar em contato diretamente pelo WhatsApp. Até mais.